O avanço, gente, de projetos que restringem a presença de crianças no carnaval e em eventos públicos, como o aprovado em primeiro turno em Belo Horizonte, está levantando um debate entre proteção da infância, liberdade cultural e responsabilidade do Estado. Alguns defensores das medidas alegam que a exposição precoce a conteúdos sexualizados ou inadequados pode comprometer o desenvolvimento infantil e que cabe ao poder público estabelecer certos limites. Esse caso das crianças desaparecidas lá em Bacabal, onde já se instaurou regras sobre a presença de menores de 14 anos no carnaval, está reforçando esse alerta sobre a vulnerabilidade infantil em determinados espaços públicos. Mas os críticos dessas propostas afirmam que proibições generalistas não protegem e podem resultar em censura, discriminação e criminalização de manifestações culturais, inclusive eventos familiares da comunidade LGBT. QIA+. Entidades do Carnaval e de Direitos Humanos defendem que a proteção à infância deve passar por fiscalização, classificação indicativa, organização dos eventos e presença responsável de adultos e não por proibições amplas que tratam todos os eventos como iguais. Vamos repercutir um pouco isso, porque teve esse projeto de lei lá em Belo Horizonte, a gente falou tanto das crianças desaparecidas em Bacabal, teve uma situação também no Carnaval em que eles proibiram menores de 14 anos de idade ali de frequentar os blocos. O que vocês pensam sobre isso, hein? Fê, começa você essa. Existe já uma delimitação muito clara, e para os pais sensatos, imagino que não há dúvida. Quando você abre até a programação do carnaval, você sabe exatamente qual bloco é um bloco mais voltado a famílias e crianças e qual não é. Como assim? Você vai levar uma criança num evento que, além de tudo, é um evento perigoso em alguns casos, até para adultos, né? Porque a gente sabe que é um evento de grande aglomeração e tal. Então, os pais que são conscientes já sabem que existe uma delimitação mínima de programação ali, né? Quando você vê que o bloco é um bloco menor, que é um bloco que já tem um histórico de atrair crianças e famílias, não vejo problema nenhum das famílias curtirem juntas. É uma coisa, inclusive, de tradição. Tem muita família que tem tradição de ir ao carnaval junto. Agora, proibir... Acho que assim como os filmes têm classificações, programas de TV têm classificação etária... O bloco é a mesma coisa. Também tem. Tanto é que se você vai comprar um ticket em qualquer tiqueteria lá, sei lá, Simpla, vai ter lá a classificação daquele evento. Se aquele evento é para maior de 18 anos, não há discussão sobre isso, já existe regra. O que você acha, Regis? Cara, você não pode colocar crianças brincando na rua, em blocos de rua, junto com adultos que não sejam os seus pais. Eu sou de uma época que você tinha as matinês. Carnaval era em clube fechado, as matinês eram com crianças e seus respectivos pais e parentes. As crianças brincavam ali, não acontecia nada, estava tudo bem. Agora, você querer levar crianças, mas é meu filho, eu levo onde eu quiser. Tudo bem, mas você aguenta com as consequências disso depois. Você levar crianças em blocos de rua junto com adultos... Para mim, é o fim da picada. É um negócio que não cabe, não tem regulamentação, não tem nada, Mas não pode. Tem que proibir, cara. Mas vamos lá, vamos tentar discutir isso. Porque existem blocos infantis, né? Sim, vários. Blocos só para criança, que é tipo 9 horas da manhã, acho 10 horas da manhã, espalhados até e tal. Aí tudo certo. Aí tudo certo. Aí tudo Ok. certo. Agora, você querer levar a criança... mas ela tá comigo. Tudo bem, cara, ela tá com você. Só que você tá no meio de milhares de outros adultos. Olha o que aconteceu na semana retrasada lá na Rua Augusta, que teve aquele pré-carnaval, que podia ter dado uma merda gigantesca. Você imagina ali alguém com criança ali, cara. Você sabe que a gente fez aquela cobertura, né, do caso da manifestação do Orelha lá na Avenida Paulista, e eu tive uma situação lá em casa, minha filha ficou assim possuída comigo, porque ela queria ir. Ela queria, porque queria ir comigo na manifestação. Eu falei, Helena, você não vai na manifestação comigo, porque não é lugar de criança, aquilo ali não tem como. E haviam crianças lá. Mas não tem como, aglomeração, aquela quantidade de pessoas, sabe? Às vezes você tem uma ação da própria polícia, por exemplo, no caso de dispersão, né? O que o Regis fala da dispersão da aglomeração, como é que vai ter uma criança ali? É difícil, né? Mas aí o ponto é, como é que nós vamos legislar sobre isso e se devemos legislar? Lá, Fonseca. Diferente você estar com a sua filha na manifestação e você estar trabalhando na manifestação, porque se você leva a sua filha, por exemplo, num bloquinho de carnaval, o seu olhar vai estar totalmente voltado para ela. E o que o Regis falou
tem muita coerência. Era exatamente assim. Anos 80, cheguei a ver latino na matinê do carnaval, nos clubes, jogando confete. A gente não pode tirar isso e privar as crianças disso, porque era isso que representou muito o carnaval, e acredito que bloquinhos também fazem isso, mas a gente está falhando muitas vezes como pais e mães pelo nosso próprio egoísmo, querendo ir num bloco que não é indicado para crianças. Talvez a indicação seria muito interessante, mas é claro que não vai existir dessa forma, e ter o discernimento do que o seu filho pode ou não estar presente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não pode privar as crianças, e acredito que o Estado não deve regulamentar em cima de carnaval, mas teria muito a ver com os pais, né? Lala, mas não tem como colocar Brasil e fiscalização na mesma frase. Isso existe. Não tem, não Os caras existe. criam leis, e aí na hora da prática de... Diogão, o que você pensa? O Estado não dá conta de nada direito. Nem o GovBR funciona bem, nem saúde, nada funciona bem de verdade aqui. Aí tem alguns pais, ou pessoas que nem filho têm, que não dão conta de cuidar das suas crianças e vêm querer dizer como os outros têm que agir com as suas crianças. Não tem o menor sentido. E se alguém vai dizer, não, mas eu sei como cuidar dos meus filhos e não levo no bloco. Então, você já sabe como fazer, você não precisa do Estado. Achar que o Estado que a lei vai resolver alguma coisa é uma ilusão ou uma prepotência sem tamanho. O melhor exemplo é cinema. Tiveram o bom senso de fazer a indicação. Esse filme é para 12 anos, 14 anos, 16 anos, como recomendação. E você, pai, pode levar seu filho menor se achar que ele está preparado. Esse é o caminho lógico. O que você acha, Riquisito? Falta um pouco de noção dos pais de quererem levar o filho para cima e para baixo em qualquer lugar. Daí depois a gente tem aqueles debates sobre a adultização, sobre como nossa juventude está perdida, sendo que isso é um problema de criação muitas vezes. Porque no final das contas, quem deveria ser proibido é o pai, né? Porque só do cara querer levar a criança para um lugar desse, pô, pelo amor de Deus, aí não, né? Em determinados espaços. O Rick falou tudo. Tem muitos pais sem noção. Então não vai resolver a lei. O que precisa é pensar por que tem tantas pessoas sem noção. O que falta? Como é que a gente pode melhorar um debate para que as pessoas tenham noção? Porque senão eles vão ser sem noção segunda, terça, quarta, quinta, sexta, do ano inteiro, e não adianta você criar uma regra só para... O que você ia falar, Lala? É que os pais, eles acabam falhando muito nesse processo de percepção, porque ele pensa pela cabeça dele, e ele não entende que o desenvolvimento e amadurecimento infantil é muito diferente e ainda não chegou. Às vezes você acha que o seu filho está compreendendo e assimilando uma coisa e já digeriu aquela informação, e muitas vezes não, ele ainda não chegou naquele processo. Então, dependendo do que ele presenciar, pode comprometer, sim, o desenvolvimento infantil dele, pode trazer uma ruptura, pode trazer um trauma. Você não sabe o que pode acontecer naquele bloco. Existem muitas ferramentas da nossa lei que a gente fala assim, mas para que serve isso? Para que fazer tal coisa? Mas nós vivemos uma sociedade de pensamentos diferentes. As pessoas têm culturas diferentes, criações diferentes. E é por isso que as leis servem numa sociedade, para regular que essas coisas sejam minimamente ordeiras. Muitas das vezes, o que eu penso é diferente do que outra pessoa pensa. Mas se for assim, nós vamos viver um estado de loucura. Cada um vai escolher o que faz e nada vai ter regulação. Então tem que sim ter um mínimo de uma fiscalização, porque erros acontecem. E muitas das vezes esses pais meio birutas levam seus filhos e aí acontece um crime, acontece algo pior, e aí quem vai resolver? Um problema de hiperaglomeração. E aí corre um tumulto, a criança pode ser pisoteada. Sabe esse tipo de coisa? E cai nas costas depois da Exato. sociedade, no geral, né? Quando alguém morre, alguma criança desaparece, a gente vai ter que resolver isso de uma forma ou de outra. Você concorda, Regis? O que foi? Cada evento tem que ter a responsabilidade de saber para que público ele está sendo feito. E o próprio evento estabelece. Esse evento aqui vamos dizer, é sobre pornografia, sei lá. Menores de 18 anos ou até de 21 não entram aqui. Esse evento serve bebidas e não sei o quê. Menores não entram. E assim eles vão definindo. Agora, o Estado, a lei, quando o Reis começou a falar, estava concordando, embalado com ele. Existem muitas formas diferentes de educar. Cada família tem seus valores e suas regras. Daí ele fala, aí tem que ter uma lei para padronizar. Não.
Nós não podemos criar uma sociedade de formigas. Nós temos que respeitar a diversidade de cada família e trabalhar para ajudar todos os pais a terem mais responsabilidade. Isso sim.